From the Conference Center at Temple Square. Diretamente do Centro de Conferências, na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a reunião geral das mulheres da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, realizada em setembro de 2014, com oradores selecionados dentre a primeira presidência e a liderança geral das organizações de mulheres da Igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro combinado da primária, das moças e da Sociedade de Socorro, das estacas localizadas nas áreas de Magna, Taylorsville e Salt Lake Hunter. As mulheres e moças e as meninas, a partir de 8 anos de idade, estão reunidas no mundo todo para receber conselhos e instruções dos líderes da igreja. Irmãs, sejam bem-vindas à reunião geral das mulheres da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós estamos neste púlpito, mas nosso coração está com vocês onde quer que estejam. Visualizamos meninas, moças e mulheres reunidas em todo o mundo e esperamos que vocês sintam o amor que temos por vocês individualmente. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta reunião, pediu-me que a dirigisse. Meu nome é Rosemary M. Wixom, presidente-geral da primária. Estamos muito felizes por ter o presidente Monson e seus conselheiros, o presidente Henry B. Eyring e o presidente Dieter F. Uchtdorf conosco nesta noite. Queremos também reconhecer a presença dos elders Jeffrey R. Holland e D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos, do elder Christopher Golden, dos 70, e do bispo Gary E. Stevenson, do bispado-presidente da igreja. Nós amamos e apoiamos esses irmãos e ficamos felizes pelo apoio que recebemos deles. Também estão conosco no púlpito as presidências gerais da Sociedade de Socorro, das moças e da primária. Reconhecemos os membros da Junta Geral da Sociedade de Socorro, da primária e das moças, e estendemos calorosas boas-vindas aos membros da Junta Geral das Moças que estão conosco pela primeira vez em países do mundo inteiro. Somos muito abençoadas por ter a oportunidade de servir juntas nesta grande obra. A música desta noite será oferecida por um coro composto de meninas da primária e das moças, também por irmãs da Sociedade de Socorro, das estacas das áreas de Magna, Salt Lake Hunter e Taylorsville, Utah, sob a regência de Erin Pike Tall, com Linda Margetts ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando On This Day of Joy and Gladness, neste dia de gozo e alegria. A oração de abertura será oferecida por Dora McBella, membro da Junta Geral das Moças da África do Sul. Lord, we praise thy holy name.
Our Father, who art in heaven, Nosso Pai que estás nos céus, so grateful somos muito gratas to come before thee at this time. virmos a Ti neste momento. For the opportunity that Somos gratas pela oportunidade que nos é dada learn more about thee. de vir até aqui e aprender mais a respeito de Ti. Somos gratas Building, por este lindo edifício. Somos gratas pela nossa irmandade, join us by listening and por todas as irmãs estarmos aqui, estarmos juntas e podemos ouvir we love them, Father. as palavras dos Teus servos. Nós Te amamos. Somos gratos Of thy Son Jesus, pelo sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo. our generous Somos gratas women leaders. pelas líderes gerais das mulheres. Por favor, abençoe-as e proteja-as. Somos gratas Prophets, yes, and revelators, pelos nossos profetas, videntes e reveladores. mighty and guide them. E pedimos que o Senhor continue estendendo Tua mão poderosa e guiando-os. Prophet Thomas S. Monson, Nós amamos nosso profeta, presidente Thomas S. Monson. Pedimos que continues a abençoá-lo. ask for a special blessing Pedimos uma bênção especial, Senhor, bestowed upon us, that para que esteja sobre nós, para que possamos, listening ears and be able to heed what para possamos ouvir e aprender as coisas que vão ser ensinadas aqui. Nós Te amamos, Pai, e dizemos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. We will now view a musical Ouviremos agora um número musical por um grupo de crianças da primária da área de Seul, na Coreia, sob a regência da irmã Cole, que cantarão Eu Gosto de Ver o Templo. Em seguida, ouviremos a irmã Linda K. Burton, presidente-geral da Sociedade de Socorro. Após a irmã Burton, o coro apresentará uma combinação musical dos hinos Que Cristo Me Ama, Eu Sei, e Eu Sei Que Vive Meu Senhor. A irmã Jean A. Stevens, primeira conselheira na presidência geral da primária, falará então para nós. 감사합니다. 잘했습니다. 사랑해요. Quando nossa filha caçula voltou para casa após seu primeiro dia na escola, perguntei, como foi? Ela respondeu, foi bom.
Na manhã seguinte, porém, quando eu acordei para ir à escola, ela cruzou os braços e disse com firmeza: já fui para a escola ontem. Aparentemente, eu não a tinha preparado, nem lhe explicado que ir à escola não era um acontecimento único, mas que era esperado que ela fosse à escola 5 dias por semana por muitos, muitos anos. Ao ponderarmos o princípio de estarmos preparadas, imagine comigo a seguinte situação. Você está sentada na sala celestial do templo e percebe algumas noivas e alguns noivos serem acompanhados para dentro e para fora da sala, enquanto esperam para se casar para esta vida e por toda a eternidade. Uma noiva entra na sala celestial de mão dadas com seu amado. Está trajando uma simples, porém bela roupa do templo, com um sorriso calmo, sereno e caloroso no rosto. Está bem arrumada, mas não de modo a chamar a atenção. Senta-se em seu lugar, dá uma olhada em volta e então, de repente, é tomada de emoção. Parece que suas lágrimas brotaram pelo enlevo e pela reverência que sente pelo lugar em que se encontra, quanto pela sagrada ordenança que ela e o amor da sua vida aguardam. Sua atitude parece dizer: como sou grata por estar na casa do Senhor hoje, pronta para iniciar uma jornada eterna com um amado companheiro eterno. Ela parece preparada para muito mais do que apenas um evento de um dia. Nossa bisneta adolescente, que é uma gracinha, recentemente me deixou um bilhete no travesseiro que dizia em parte: uma das coisas que me toca ao entrar no templo é o espírito sereno e amoroso que habita ali. As pessoas podem ir ao templo para receber inspiração. Ela tem razão. Podemos receber inspiração e revelação no templo e também forças para lidar com as adversidades da vida. As coisas que ela aprende no templo por meio da frequência constante ao levar nomes próprios de familiares para fazer o batismo e a confirmação no templo, vão prepará-la para receber outras ordenanças do templo, fazer mais convênios e receber mais bênçãos tanto para ela como para quem está do outro lado do véu. O Elder Russell M. Nelson ensinou: assim como os templos são preparados para as pessoas precisam preparar-se para o templo. Como estou novamente lendo a respeito do Capitão Moroni no livro de Mórmon, lembro-me de que uma das maiores realizações de Moroni foi sua cuidadosa preparação dos nefitas para resistirem ao temível exército lamanita. Ele preparou seu povo tão bem que lemos o seguinte: mas eis que, para total surpresa dos lamanitas, os nefitas estavam preparados para eles de uma forma nunca antes vista. Essa frase, preparados de uma forma nunca antes vista, realmente me chamou a atenção. Como podemos preparar-nos melhor para as sagradas bênçãos do templo? O Senhor ensinou: e também eu vos darei um modelo em todas as coisas. Vamos considerar um modelo das Escrituras que nos ajuda a nos prepararmos bem. A preparação de Moroni para o inimigo usou uma quantidade considerável de diligência fiel e esse modelo requer a mesma coisa. Nunca me canso da parábola do Salvador que ele contou sobre as 5 virgens prudentes e as 5 loucas. Embora essa parábola se refira a estar preparado para a segunda vinda de nosso Salvador, também podemos compará-la a estarmos preparadas para as bênçãos do templo, que podem ser como um banquete espiritual para aqueles que estiverem bem preparados. Em Mateus 25, lemos: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As que eram prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não os conheço. Não creio que exista alguém, principalmente entre as pessoas de bom coração, que não sinta tristeza pelas moças loucas. E alguns de nós desejamos dizer às outras: será que vocês não podem compartilhar e assim todas ficam felizes? Mas pensem no seguinte: essa é uma história contada pelo Salvador.
E é ele quem chama as 5 delas de prudentes e 5 de loucas. Ao considerarmos essa parábola um modelo de preparação para o tempo, consideremos as palavras de um profeta nos últimos dias que ensinou que o óleo da preparação espiritual não pode ser compartilhado. O presidente Spencer W. Kimball ajudou a esclarecer por que as 5 moças prudentes não podiam compartilhar o óleo de suas lâmpadas com aquelas que eram loucas, quando ele disse: a frequência à reunião sacramental acrescenta óleo à nossa lâmpada gota a gota, ao longo dos anos. O jejum, a oração familiar, o ensino familiar, o controle de nossos apetites carnais, a pregação do evangelho, o estudo das escrituras, cada um desses atos de dedicação e obediência é uma gota acrescentada à nossa reserva. Atos de bondade, pagamento de ofertas e dízimos, pensamentos e atos castos também contribuem de modo importante para o óleo com o qual poderemos à meia-noite reabastecer nossas lâmpadas exauridas. Conseguem ver o modelo de preparação gota a gota que pode nos ajudar enquanto refletimos sobre como podemos ser mais diligentes em nossa preparação para receber as ordenanças sagradas para nós mesmos e para outras pessoas? Que outras coisas pequenas e simples podemos fazer para acrescentar preciosas gotas de óleo espiritual à nossa lâmpada de preparação? Aprendemos com o Elder Richard Scott que a dignidade pessoal é um requisito essencial para desfrutarmos as bênçãos do templo. Um caráter digno é mais bem forjado a partir de uma vida de escolhas corretas e consistentes, centralizadas no ensinamento do Mestre. Amo a palavra consistente. Ser consistente é ser firme, constante, confiável. Que ótima descrição do princípio da dignidade. Somos lembradas do seguinte no Bible Dictionary: somente o lar pode comparar-se ao templo em santidade. Será que nossa casa ou nosso apartamento se encaixa nessa descrição? Uma jovem muito querida de nossa ala veio visitar-nos em nossa casa recentemente. Sabendo que seu irmão acabara de voltar da missão, perguntei como era tê-lo de volta em casa. Ela disse que era ótimo, mas que às vezes ele pedia que abaixassem o volume da música. E ela disse nem era música ruim. Talvez seja útil avaliar-nos agora e certificar-nos de que nosso lar seja um lugar em que estejamos preparadas para sentir o Espírito. Ao prepararmos nosso lar para ser um lugar onde o Espírito seja bem-vindo, estaremos preparadas para sentir mais em casa quando entrarmos na casa do Senhor. Ao nos prepararmos para entrar dignamente no templo e ser fiéis aos convênios do templo, o Senhor nos concederá uma multiplicidade de bênçãos. Minha boa amiga Bonnie Oscarson virou recentemente uma escritura do avesso, ao dizer que, por quem muito é exigido, muito mais será dado. Não posso deixar de concordar. Como vamos ao templo para receber bênçãos eternas, não é de surpreender que um padrão mais elevado seja exigido para qualificar-nos para essas bênçãos. O Elder Nelson ensinou: como o templo é a casa do Senhor, os critérios de admissão foram estabelecidos por Ele. Entramos nos templos como seus convidados. Receber uma recomendação para o templo é um privilégio inestimável e um sinal concreto de nossa obediência a Deus e a seus profetas. Os atletas de alto nível e os estudantes de doutorado passam horas, dias, semanas, meses e até anos em preparação. Gotas diárias de preparação são exigidas deles para que se sobressaiam. Do mesmo modo, espera-se que aqueles que desejam qualificar-se para a exaltação no reino celestial vivam um padrão mais elevado de obediência que vem ao praticar a virtude da obediência a cada dia, gota a gota. Ao adicionarmos o óleo à nossa lâmpada pessoal de modo consistente e diligente, gota a gota, ao fazer essas coisas pequenas e simples, teremos nossa lâmpada preparada e acesa com surpreendente preparação. Meu marido, que é presidente de estaca, comentou recentemente que ele quase sempre consegue distinguir quando alguém está preparado e digno de entrar no templo, porque alguém assim enche a sala de luz quando vai para a entrevista da recomendação. Na oração dedicatória do templo de Kirtland, o profeta Joseph Smith pediu ao Senhor que todos os que atravessarem o umbral da casa do Senhor sintam o teu poder e que cresçam em ti e recebam a plenitude do Espírito Santo e preparem-se para obter todas as coisas necessárias. É minha oração que, para nós, a ida ao templo seja muito mais do que um evento de um único dia. Que estejamos preparadas para receber dignamente as ordenanças de salvação, gota a gota, e que guardemos de todo o coração os convênios relacionados. Ao fazermos isso, sei que vamos nos qualificar para receber as bênçãos prometidas da plenitude do Espírito Santo e do poder do Senhor em nosso lar e em nossa vida pessoal. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Dear sisters, I greet you with so much Queridas irmãs, cumprimento-as com muito amor. Neste momento, onde quer que estejam no mundo, espero que sintam individualmente no coração o amor do Senhor e o Espírito testificando da mensagem que esse coro magnífico acabou de cantar. Junto minha voz de testemunho a deles. Eu sei que vive meu Senhor e que Ele ama cada uma de nós. Hoje nos reunimos como mulheres do convênio. A idade, as circunstâncias e a personalidade não nos separam, pois, acima de tudo, somos filhas de Deus. Fizemos o convênio de sempre nos lembrar de seu Filho. O poder desse convênio em especial foi reafirmado em meu coração 3 semanas atrás, quando participei de um batismo. Ali, diante de mim, estavam 8 lindas crianças, em reverente ansiedade, por aquele dia especial ter finalmente chegado. Ao olhar para cada uma delas, o que eu vi não foi apenas um grupo de crianças. Em vez disso, vi-as como acho que o Senhor as vê, individualmente. Vi Emma, Sofia, Ian e Logan. Vi Aiden, William, Sophie e Micah. Cada convênio batismal é feito um por um. Cada criança se vestiu de branco e estava tão pronta e ansiosa quanto um coração de 8 anos podia estar para fazer seu primeiro convênio com Deus. Lembrem e visualizem como foi o dia do seu batismo. Quer se lembre de muitos detalhes ou só de alguns, tente resgatar o significado do convênio que fez pessoal e individualmente. Você foi chamada pelo próprio nome, imergiu na água e saiu dela como filha de Deus, uma filha do convênio, desejosa de ser chamada pelo nome de seu Filho e prometendo seguir a Deus e guardar seus mandamentos. Os convênios com Deus nos ajudam a saber quem realmente somos. Ligam-nos a Ele de um modo muito pessoal, pelo qual sentimos nosso valor à vista dEle e nosso papel em seu reino. De um modo que não entendemos plenamente, Ele nos conhece e nos ama individualmente. Pensem nisto. Cada uma tem um lugar especial em seu coração. Seu desejo é que escolhamos o caminho que nos levará de volta até Ele. E por mais essencial e importante que seja o convênio do batismo, ele é só o começo. É o portal de nossa jornada para a vida eterna. Mais adiante, essa jornada nos reserva convênios do templo, a fazer e ordenanças do sacerdócio a receber. Como nos disse o Elder David A. Bednar, ao entrarmos nas águas do batismo, visualizamos o templo. Não só devemos fazer convênios, mas também cumpri-los fielmente para podermos receber a vida eterna, que é nossa esperança, nossa meta e nossa alegria. Fui testemunha ocular do poder dos convênios, ao observar a retidão de meus pais que amavam e viviam o Evangelho. Em minha doce mãe, tive o privilégio de ver claramente as decisões diárias de uma filha do convênio. Mesmo ainda menina, suas escolhas refletiam suas prioridades e a identificavam como real discípula de Jesus Cristo. Pude ver a paz, o poder e a proteção presentes em sua vida, por fazer e cumprir os convênios sagrados em sua jornada. Sua vida nessa terra refletia seu amor pelo Salvador e seu desejo de segui-lo. Esse é um exemplo que desejo seguir. A vida em comum dos meus pais começou de um modo peculiar. Foi em 1936. Estavam namorando seriamente e planejavam casar-se, quando meu pai recebeu uma carta convidando-o para servir missão na África do Sul. A carta dizia que se ele fosse digno e estivesse disposto a servir, deveria procurar o bispo. Vocês devem ter notado que o processo do chamado missionário era muito diferente naquele tempo. Papai mostrou a carta à namorada, Ellen, e eles resolveram, sem dúvida, que ele deveria servir. Por 2 semanas antes dele partir, almoçaram todos os dias no Memory Grove, perto do centro de Salt Lake.
Num desses piqueniques, depois de orar e jejuar em busca de orientação, mamãe disse a seu querido Clarence, meu pai, que se ele quisesse, ela se casaria com ele antes que ele partisse para a missão. Nos primórdios da igreja, os homens às vezes eram chamados para a missão e deixavam a esposa e a família em casa. E assim aconteceu com eles. Com a aprovação dos líderes do sacerdócio, decidiram casar-se antes da missão dele começar. Mamãe recebeu sua investidura e eles se casaram para o tempo e a eternidade no templo de Salt Lake, pelo elder David O. McKay. Esse começo foi muito humilde. Não houve fotografias, nem vestido de noiva, nem flores, nem recepção para celebrar a ocasião. Claramente, seu foco era o templo e seus convênios. Para eles, os convênios eram tudo. Depois de 6 dias de casados e de um adeus cheio de lágrimas, meu pai foi para a África do Sul. O casamento deles, porém, ia muito além do amor profundo que nutriam um pelo outro. Eles também amavam o Senhor e desejavam servir a Ele. Os convênios sagrados que fizeram no templo fortaleceram e capacitaram-nos durante os 2 anos de separação. Eles tinham uma perspectiva eterna do propósito da vida e das bênçãos que recebem os que são fiéis a seus convênios. Essas bênçãos seriam muito maiores do que o sacrifício e a separação por tão pouco tempo. Embora não tenha sido um começo fácil da vida a dois, esse foi o meio ideal de alicerçar uma família eterna. À medida que a família crescia, sabíamos o que mais importava aos nossos pais. Era seu amor pelo Senhor e o compromisso inabalável de cumprir os convênios que ambos tinham feito. Embora meus pais já tenham falecido, seu modelo de retidão ainda é uma bênção para nossa família. O exemplo de sua vida se reflete nas palavras da irmã Linda K. Burton. A melhor maneira de fortalecer um lar, no presente ou no futuro, é guardar os convênios. Seu período de dificuldades e provações ainda não tinha terminado. 3 anos depois do retorno de meu pai, a Segunda Guerra Mundial eclodiu e, como muitos outros, ele se alistou. Ele ficou fora de casa por mais 4 anos, enquanto servia a Marinha a bordo dos navios de guerra no Pacífico. Foi muito difícil para meus pais ficarem separados novamente. Para a mamãe, foram dias de solidão, angústia e incertezas, mas também marcados por sussurros do Espírito, com promessas eternas, consolo e paz em meio à tormenta. Apesar de seus desafios, minha mãe teve uma vida rica, cheia de felicidade, alegria, amor e serviço. O amor pelo Salvador era refletido na sua maneira de viver, pois ela possuía uma conexão perfeita com o céu e o dom e a habilidade de amar e abençoar a todos ao seu redor. Sua fé em Deus e a esperança em suas promessas se evidenciavam em uma de suas escrituras favoritas: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam, para os que o amam. Em todas as fases da vida, mamãe se fortaleceu e foi abençoada por amar ao Senhor e pelos convênios que tão fielmente fez e cumpriu. Certamente, os detalhes da história de cada uma de vocês são diferentes, mas os princípios da vida de minha mãe se aplicam a todos nós. Quando as filhas de Deus mantêm o foco no templo e em seus convênios sagrados, Deus concede-lhes bênçãos da maneira mais intensa e pessoal possível. Como o exemplo de minha mãe para mim, a opção de vocês acreditarem nos convênios e cumprirem-nos deixará um legado de fé a seus descendentes. Então, queridas irmãs, como acessaremos o poder e as bênçãos dos convênios do templo? O que podemos fazer agora em preparação para essas bênçãos? Em minhas viagens, observei que há irmãs de todas as idades e em diversas circunstâncias
cuja vida oferece resposta a essas perguntas. Conheci Maria pouco depois de seu 8º aniversário. Assim como outras, ela estava empolgada fazendo a história da família e já havia mandado mais de 1000 nomes ao templo. Maria estava se preparando para a bênção de entrar no templo assim que fizesse 12 anos. Brianna tem 13 anos e aceitou o desafio do templo feito pelo elder Neil L. Anderson. Ela preparou centenas de nomes para as ordenanças do templo e, sozinha, incluiu a família e amigos na realização dos batismos. Nesse trabalho sagrado, o coração de Brianna voltou-se não só para seus pais terrenos, mas também para seu Pai Celestial. Embora Anfissa seja uma jovem adulta cheia de afazeres, trabalhe e faça faculdade, ainda assim reserva tempo para ir ao templo toda semana. Ela busca revelações e recebe paz enquanto serve na casa do Senhor. Katia, uma querida irmã da Ucrânia, ama o templo profundamente. Antes da construção do templo de Kiev, ela e outros membros do ramo, com muito sacrifício, viajavam 36 horas de ônibus para ir ao templo uma vez por ano, na Alemanha. Esses santos dedicados estudavam as Escrituras, cantavam hinos e conversavam sobre o Evangelho durante a viagem. Katia me contou, quando finalmente chegamos, estávamos preparados para receber o que o Senhor tinha preparado para nós. Se quisermos receber todas as bênçãos que Deus oferece tão generosamente, nosso caminho terreno deve conduzir-nos ao templo. Os templos são uma expressão do amor de Deus. Ele convida todos a vir, aprender com Ele, sentir seu amor e receber as ordenanças necessárias para a vida eterna com Ele. Cada convênio é feito um por um. Cada vigorosa mudança de coração é importante para o Senhor e fará toda a diferença para você, pois ao irmos à casa do Senhor, que possamos sair armados de seu poder, com seu nome sobre nós, sua glória ao nosso redor e que seus anjos nos guardem. Deixo com vocês meu testemunho seguro de que nosso amoroso Pai Celestial vive. É por intermédio de seu Filho amado, Jesus Cristo, que se realiza cada esperança, cada promessa e cada bênção do templo. Que tenhamos fé para confiar nele e em seus convênios. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora uma apresentação especial em vídeo de mulheres, moças e meninas do mundo inteiro, prestando testemunho do templo, das bênçãos e da força que receberam em sua vida. Depois da apresentação, ouviremos a irmã Neil F. Marriott, segunda conselheira na presidência geral das moças. Esta recomendação é uma grande bênção na minha vida. Quanto mais vamos ao templo, mais aprendemos. O Senhor vai nos revelar mais verdades. Meu marido e eu fomos selados há 5 anos no templo de Hong Kong. As coisas que aprendemos no templo tornaram-se um escudo para nós. Traçamos uma meta entre as moças de irmos ao templo uma vez por semana neste ano. Nossa rotina semanal quando vamos ao templo, aos sábados, começa a 1h da manhã, quando saímos. Chegamos aqui a Buenos Aires às 6h da manhã, mais ou menos, e trabalhamos até às 6h da tarde. Levamos a paz do templo para todas as nossas atividades diárias. Em minha vida, parece que sempre me sinto tão ocupada, mas quando vou ao templo, sinto calma e paz. O templo significa muito para mim, porque na primeira vez que fui lá,
senti o Espírito Santo. Para a minha primeira visita ao templo, preparei-me economizando dinheiro todo mês. Também me preparei para estar digna espiritualmente. Quando entrei no templo, sabia que essa era a casa do Senhor. Testifico que o templo é a fonte da felicidade, sei disso. Foi maravilhoso ir ao templo. Não senti que estava na terra, pensava que estava no céu. Enquanto estávamos lá, senti que estava longe dos meus problemas e que estava muito perto do meu Pai Celestial. Quando nós tivemos a oportunidade de entrar na sala de selamento e ver nossos pais lá e nos ajoelharmos, foi o melhor sentimento que eu já pude ter na minha vida. E nos selarmos lá para toda a eternidade. Quando eu tinha 10 anos de idade, minha mãe faleceu de câncer. Foi muito difícil, mas quando comecei a aprender com os missionários sobre as famílias serem seladas no templo, quis muito ir ao templo. Ir ao templo pela primeira vez foi incrível. Foi a vez em que senti o Espírito mais forte. Levei o nome da minha mãe e senti que ela estava sorrindo para mim, dizendo: "Obrigada por fazer isso." O templo ajuda a unir as famílias e quando estamos juntos, crescemos ainda mais depressa ao ajudar uns aos outros espiritualmente. Quando vou ao templo, sou consolada na hora da necessidade e do desespero. Consegui babás para os meus filhos e viajei sozinha para o templo. Eu sabia que o Pai Celestial tinha um plano para mim e que Ele me responde. Não importa a sua situação, seu problema, sua enfermidade. Quando frequentamos o templo, somos aliviadas e revigoradas. Nós nos sentimos felizes. Sentimos bênçãos que não sou capaz nem de descrever. Eu tinha 6 filhos que morreram no dia 12 de janeiro. Eu me lembro quando o terremoto aconteceu. Eu estava lavando roupa e as crianças estavam sentadas do lado de fora, perto da porta. A casa ao lado de nós, que ficava em um nível mais elevado, caiu. Quando ela caiu, veio sobre as crianças. Quando vim ao templo pela primeira vez, senti bem forte o Espírito e soube que estava na casa do Senhor. Tive um sentimento bom. Mesmo com a perda de meus filhos, não me senti mal. Estava tudo bem. Sei que tenho que perseverar por pouco tempo na terra, mas um dia estarei com minha família eterna. Acredito nisso. Depois que começamos a frequentar o templo, as bênçãos fluem na nossa vida. Então nunca deixem de frequentar o templo. Did you love that as much as I did? Vocês gostaram tanto quanto eu gostei disso? Vocês sentiram a força do templo no nosso círculo de amor, de irmandade? Eu amei isso. Sisters, hoje quero abordar 2 importantes responsabilidades que temos. Primeiro, acrescentar constantemente luz e verdade à nossa vida. E segundo, compartilhar luz e verdade com as pessoas. Irmãs, vocês sabem o quanto são importantes? Cada uma de vocês, neste exato momento, é valiosa e essencial no plano de salvação elaborado pelo Pai Celestial. Temos um trabalho a fazer. Conhecemos a verdade do Evangelho restaurado. Será que estamos prontas para defender essa verdade? Precisamos vivê-la? Precisamos compartilhá-la? Precisamos manter-nos firmes em nossa fé e elevar nossa voz para proclamar a doutrina verdadeira. Nas revistas Ensign e a Rona de setembro de 2014, o elder Emerson Ballard escreveu: precisamos cada vez mais da fé e da voz influente e clara das mulheres.
Precisamos que elas aprendam a doutrina e compreendam no que cremos para poderem prestar testemunho da veracidade de todas as coisas. Irmãs, vocês fortalecem minha fé em Jesus Cristo. Vi o exemplo que vocês dão, ouvi seu testemunho e senti sua fé, desde o Brasil até Botsuana. Vocês carregam consigo um círculo de influência para onde quer que vão. Ele é sentido pelas pessoas a seu redor, desde sua família até os contatos de seu celular, de suas amigas nas redes sociais até as que estão sentadas a seu lado esta noite. Concordo com a irmã Harry Uchtdorf, que escreveu: vocês são vibrantes e entusiasmados feixes de luz no mundo cada vez mais tenebroso, quando mostram, pelo modo como vivem, que o Evangelho é uma mensagem de alegria. O presidente Thomas S. Monson salientou: se quisermos oferecer luz aos outros, precisamos brilhar. Como podemos manter a luz da verdade brilhando em nós? Às vezes sinto-me como uma lâmpada fraquinha. Como podemos brilhar mais? As Escrituras ensinam: aquilo que é de Deus é luz. E aquele que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz. Precisamos continuar em Deus, como dizem as Escrituras. Precisamos ir à fonte da luz, ao Pai Celestial e Jesus Cristo. Podemos também ir ao templo, sabendo que todas as coisas dentro dele apontam para Cristo e seu grande sacrifício expiatório. Pensem no efeito que os templos têm nos seus arredores. Eles embelezam o centro de uma cidade, brilham do alto de montes proeminentes. Por que eles embelezam e brilham? Porque, como dizem nas Escrituras, verdade brilha. E os templos contêm verdade e propósito eternos. Vocês também. Em 1877, o presidente George Buchanan disse: cada templo diminui o poder de Satanás na terra. Creio que onde quer que um templo seja construído na terra, ele afasta as trevas. O propósito do templo é servir a humanidade e dar a todos os filhos do Pai Celestial a capacidade de retornar à presença dele e de viver com ele. O nosso propósito não é semelhante ao desses edifícios dedicados, essas casas do Senhor? Servir as pessoas e ajudá-las a afastar as trevas e a retornar para a luz do Pai Celestial? O sagrado trabalho do templo aumentará nossa fé em Cristo. E então poderemos influenciar melhor a fé das outras pessoas. Por meio do acalentador espírito do templo, podemos aprender a realidade, o poder e a esperança da expiação do Salvador em nossa própria vida. Há alguns anos, nossa família se deparou com um problema importante. Fomos ao templo e oramos ali sinceramente pedindo ajuda. Foi-me concedido um momento de verdade. Recebi uma clara inspiração de minhas fraquezas e fiquei chocada. Naquele momento espiritualmente instrutivo, vi uma mulher orgulhosa fazendo as coisas à sua própria maneira, não necessariamente a maneira do Senhor, e assumindo no íntimo o crédito por todas as suas supostas realizações. Eu sabia que estava olhando para mim mesma. Clamei em meu coração ao Pai Celestial dizendo: não quero ser essa mulher, mas como faço para mudar? Por meio do puro espírito de revelação no templo, foi-me ensinada a extrema necessidade que eu tinha de um Redentor. Voltei-me imediatamente para o Salvador Jesus Cristo e senti minha angústia desvanecer e uma grande esperança saltar em meu coração. Ele era a minha única esperança e eu ansiava por apegar-me somente a ele. Ficou claro para mim que aquela mulher natural e egocêntrica era inimiga de Deus e das pessoas de sua esfera de influência. Naquele dia no templo, aprendi que somente por intermédio da expiação de Jesus Cristo é que minha natureza orgulhosa poderia mudar e eu seria capaz de fazer o bem. Senti seu amor vividamente e soube que ele me ensinaria pelo Espírito e me mudaria, se eu entregasse o coração a ele, nada retendo. Ainda luto contra as minhas fraquezas, mas confio na ajuda divina da expiação. Aquela pura instrução me veio porque entrei no templo sagrado buscando alívio e respostas. Entrei no templo sobrecarregada e saí sabendo que tinha um Salvador Todo-Poderoso. Senti-me mais leve e feliz.
porque havia recebido sua luz e aceitado seu plano para mim. Espalhados pelo mundo, os templos têm seu próprio aspecto e design exclusivos por fora, mas por dentro eles contêm a mesma luz, propósito e verdade eternos. Em 1 Coríntios 3:16 lemos: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós também, como filhas de Deus, fomos colocadas no mundo todo. E cada uma de nós tem nossa própria aparência e aspectos eternos, como os templos. Também temos uma luz espiritual dentro de nós. Essa luz espiritual é um reflexo da luz do Salvador. As pessoas serão atraídas por esse brilho. Temos nosso próprio papel na Terra, desde filha, mãe, líder e professor até irmã, assalariada, esposa e mais. Cada um deles é influente. Cada papel terá poder moral se refletirmos as verdades do Evangelho e os convênios do templo em nossa vida. O Elder D. Todd Christofferson disse: em todos os casos, uma mãe pode exercer uma influência que nenhuma outra pessoa, em nenhum outro relacionamento, pode igualar. Quando nossos filhos eram pequenos, senti-me como se fosse co-capitã de um navio com meu marido, David. E visualizava nossos 11 filhos como uma esquadra de barquinhos flutuando ao nosso redor, no porto, preparando-se para zarpar para o oceano do mundo. David e eu sentimos necessidade de consultar a bússola do Senhor diariamente para saber a melhor direção para navegar com nossa pequena esquadra. Meus dias eram repletos de coisas pouco interessantes, como dobrar a roupa lavada, ler livros infantis e juntar as panelas para o jantar. Às vezes, no porto de nosso lar, não vemos que por meio dessas ações simples e constantes, que incluem a oração em família, o estudo das Escrituras em família, a noite familiar, grandes coisas são realizadas. Mas testifico que essas mesmas ações têm importância eterna. Sentimos imensa alegria quando aqueles barquinhos, nossos filhos, crescem e se tornam poderosos transatlânticos cheios de luz do Evangelho e prontos para embarcar no serviço de Deus. Nossos pequenos atos de fé e serviço são meio de nos aproximar de Deus e também de proporcionar luz eterna e glória para nossa família, nossos amigos e nossos conhecidos. Vocês realmente podem carregar consigo um círculo de influência. Pense na influência que a fé exercida por uma menina da idade da primária pode ter em sua família. A fé exercida por nossa filha abençoou nossa família quando perdemos nosso filhinho no parque de diversões. A família correu para todos os lados procurando desesperadamente por ele. Finalmente, nossa filha de 9 anos puxou meu braço e disse: "Mãe, não devíamos orar?" Ela estava certa. A família se reuniu no meio de uma multidão de pessoas que nos observavam e orou para encontrar nosso filho. Nós o encontramos. Para todas as meninas da primária, eu digo, por favor, continue lembrando seus pais de fazer oração. Neste verão, tive o privilégio de participar de um acampamento com 900 moças no Alasca. A influência que exerceram sobre mim foi grandiosa. Elas foram para o acampamento espiritualmente preparadas, tendo lido o livro de Mórmon e decorado o Cristo vivo, testemunho dos apóstolos. Na terceira noite do acampamento, todas as 900 moças se levantaram e recitaram juntas todo o documento, palavra por palavra. O Espírito encheu o imenso salão e desejei unir-me a elas, mas não pude. Eu não tinha pagado o preço da memorização. Comecei a decorar as palavras de o Cristo vivo com aquelas irmãs tinham feito. E graças à influência delas, estou vivenciando mais plenamente o convênio sacramental de sempre me lembrar do Salvador ao repetir muitas e muitas vezes o testemunho de Cristo prestado pelos apóstolos. O sacramento está adquirindo um significado mais profundo para mim. Minha esperança é oferecer ao Salvador um presente de Natal neste ano, tendo decorado o Cristo vivo e o gravado seguramente em meu coração até o dia 25 de dezembro. Espero que eu possa ser uma influência para o bem, como as irmãs do Alasca foram para mim. Vocês conseguem se ver nas seguintes palavras deste documento, o Cristo vivo? Ele pediu a todos que seguissem seu exemplo.
Ele caminhou pelas estradas da Palestina, curando os enfermos, fazendo com que os cegos vissem e levantando os mortos. Nós, irmãs da igreja, não caminhamos pelas estradas da Palestina curando enfermos, mas podemos orar por um relacionamento abalado e desgastado e aplicar nele o amor conciliador da expiação. Embora não façamos o cego ver do mesmo modo que o Salvador, podemos prestar testemunho do plano de salvação às pessoas espiritualmente cegas. Podemos abrir-lhes os olhos do entendimento para a necessidade do poder do sacerdócio em convênios eternos. Não levantamos pessoas dentre os mortos, como fez o Salvador, mas podemos abençoar os mortos encontrando o nome deles para o trabalho do templo. Depois vamos realmente levantá-los da prisão espiritual e oferecer-lhes o caminho da vida eterna. Testifico que temos um Salvador vivo, Jesus Cristo, e com seu poder e sua luz podemos afastar as trevas do mundo, dar voz à verdade que conhecemos e influenciar as pessoas para que se acheguem a Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sisters, Irmãs, agradecemos por estarem conosco esta noite. Nós a amamos. Vocês conseguem perceber isso? Agradecemos pelo coro que cantou aqui no centro de conferências e pelas crianças da primária na Coreia pela bela música. Também agradecemos às irmãs que falaram a nós e a todos os que ajudaram de alguma forma na preparação desta reunião. O coro e a congregação agora cantarão juntos a primeira e a terceira estrofe de Sou um Filho de Deus, sob a regência da irmã Pike Toll. A quarta estrofe será cantada pelo coro. Após o hino, teremos o privilégio de ouvir o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após o discurso do presidente Uchtdorf, o coro encerrará a reunião cantando Let Zion in her beauty rise, que Sião se erga em sua beleza. A oração de encerramento será oferecida por Amy Caroline White, membro da Sociedade de Socorro da Quarta Estaca de Adultos Solteiros de Logan, Utah. I
Thank you, sisters, for these Obrigado, irmãs, por essa mensagem inspiradoras e poderosas. Obrigado por esse coro maravilhoso aqui no Centro de Conferência e também na Coreia. Não é maravilhoso quanto gerações diferentes de mulheres unem suas vozes para nos abençoar? Minhas amadas irmãs, minhas queridas amigas e abençoadas discípulas de Jesus Cristo, sinto-me honrado por essa oportunidade de estar aqui com vocês ao iniciarmos outra conferência geral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na semana que vem, a primeira presidência vai reunir-se com todas as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja, e as demais sessões de nossa Conferência Geral Mundial acontecerão em seguida, no sábado e no domingo. Sinto-me extremamente grato ao nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, profeta de Deus, por pedir-me que representasse a primeira presidência ao falar para as irmãs da igreja. Ao contemplar o que eu poderia dizer, meus pensamentos se voltaram para as mulheres que moldaram minha vida e me ajudaram ao longo dos desafios da mortalidade. Sinto-me grato por minha avó, que há décadas decidiu levar sua família para uma reunião sacramental mormon. Sinto-me grato pela irmã Ivig, uma senhora alemã idosa e solteira, cuja tradução de seu nome para o português é Irmã Eterna. Foi ela quem fez esse corajoso e maravilhoso convite para minha avó. Sinto-me extremamente grato à minha mãe, que conduziu 4 filhos ao longo do tumulto da Segunda Guerra Mundial. Penso também em minha filha, em minhas netas e nas futuras gerações de mulheres fiéis que virão. E, é claro, sou eternamente grato à minha mulher, Harriet, que me encantou quando eu era adolescente, suportou os fardos mais pesados de nossa jovem família como mãe, está a meu lado como esposa e ama e adora nossos filhos, netos e bisnetos. Ela tem sido a força em nosso lar, nos bons e nos maus momentos. Ela traz a luz do sol para a vida de todos os que a conhecem. Por fim, sou muito grato a todas vocês, milhões de irmãs fiéis no mundo inteiro, que tanto fizeram para edificar o reino de Deus. Sinto-me grato a vocês pelas inúmeras maneiras pelas quais inspiram, apoiam e abençoam as pessoas ao seu redor. Sinto-me contente por estar em meio a tantas filhas de Deus. Quando cantamos o hino Sou um Filho de Deus, a letra penetra nosso coração. Ponderar sobre esta verdade, que somos filhos de pais celestes, nos enche de um senso de origem, propósito e destino. É bom lembrar que você é uma filha de Deus, sempre será. Esse conhecimento vai sustê-la nos momentos mais difíceis de sua vida e inspirá-la a realizar coisas extraordinárias. No entanto, também é importante lembrar que o fato de ser uma filha de pais eternos não é um mérito que você conquistou ou que poderá perder um dia. Você sempre será e permanecerá perpetuamente uma filha de Deus. Seu Pai Celestial tem aspirações elevadas para você, mas sua origem divina por si só não lhe garante uma herança eterna. Deus a enviou para cá a fim de preparar-se para um futuro maior do que tudo o que possa imaginar. As bênçãos prometidas por Deus aos fiéis são gloriosas e inspiradoras. Entre elas estão tronos, reinos, principados e poderes, domínios, todas as alturas e profundidades. E é preciso mais do que uma certidão de nascimento espiritual ou um cartão de membro ou filha de Deus para se qualificar para essas bênçãos incompreensíveis. Mas como as alcançamos? O Salvador respondeu a essa pergunta em nossa época. Ele disse:
A não ser que guardeis minha lei, não obtereis esta glória, pois estreita é a porta e apertado o caminho que leva à exaltação. Recebei, portanto, minha lei. Por esse motivo, falamos sobre trilhar o caminho do discipulado. Falamos sobre obediência aos mandamentos de Deus. Falamos sobre viver o Evangelho com alegria, de todo o coração, poder e alma. E ainda assim, para alguns de nós, a obediência aos mandamentos de Deus nem sempre parece algo muito alegre. Admitamos. Pode haver alguns que pareçam mais difíceis ou menos atraentes. Mandamentos que encaramos com o mesmo entusiasmo de uma criança diante de um prato de verduras saudáveis, porém detestadas. Cerramos os dentes e nos obrigamos a cumprir para podermos passar para atividades mais agradáveis. Talvez nesses momentos vamos nos perguntar: será que realmente tenho de obedecer a todos os mandamentos de Deus? Minha resposta a essa pergunta é bem simples. Acho que Deus sabe algo que não sabemos. Coisas que estão além da nossa capacidade de compreensão. Nosso Pai Celestial é um ser eterno, cuja experiência, sabedoria e inteligência são infinitamente maiores que as nossas. E não apenas isso, mas Ele também é eternamente amoroso, compassivo e concentrado em um objetivo abençoado: levar a efeito nossa imortalidade e vida eterna. Em outras palavras, Ele não apenas sabe o que é melhor para você, Ele também ansiosamente quer que você escolha o que é melhor para você. Se acredita nisso do fundo do coração, se realmente acredita que a grande missão de nosso Pai Celestial é exaltar e glorificar seus filhos, e que Ele sabe a melhor maneira de fazê-lo, não faz sentido aceitar e seguir seus mandamentos, mesmo os que parecem difíceis? Acaso não devemos amar os postes de luz que Ele nos deu para guiar-nos em meio às trevas e provações da mortalidade? Eles assinalam o nosso caminho de volta para o nosso lar celestial. Ao escolher o caminho do Pai Celestial, você estabelece um alicerce divino para seu progresso pessoal como filha de Deus, que vai abençoá-la por toda a vida. Parte de seu desafio, em minha opinião, é que imaginamos que Deus tem todas as suas bênçãos trancadas numa imensa nuvem no céu, recusando-se a concedê-las a menos que cumpramos algumas exigências rígidas e paternalistas que Ele estabeleceu. Mas os mandamentos não são de modo algum assim. Na verdade, o Pai Celestial está constantemente derramando bênçãos sobre nós. São o nosso temor, nossas dúvidas e nossos pecados que, tal como um guarda-chuva, bloqueiam essas bênçãos e impedem que cheguem até nós. Seus mandamentos são as instruções carinhosas e a ajuda divina que Ele nos dá para fecharmos o guarda-chuva, de modo que recebamos a constante chuva de bênçãos celestes. Precisamos aceitar que os mandamentos de Deus não são apenas uma longa lista de boas ideias. Não são dicas de um blog da internet ou citações motivacionais de um painel do Pinterest. São conselhos divinos com base em verdades eternas, concedidos para proporcionar paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Portanto, temos uma escolha. Por um lado, há a opinião do mundo, com suas teorias que mudam sempre e suas razões questionáveis. Por outro lado, há a palavra de Deus para seus filhos.
sua sabedoria eterna, suas promessas seguras e suas carinhosas instruções para voltarmos à sua presença em glória, amor e majestade. A escolha é sua. O Criador dos mares, das areias e das infinitas estrelas está estendendo a mão para você hoje mesmo. Está oferecendo a grande receita de felicidade, paz e vida eterna. Para qualificar-se para essas bênçãos gloriosas, você tem que se tornar humilde, exercer fé, tomar sobre si o nome de Cristo, buscá-lo em palavras e ações e resolutamente servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, e em todas as coisas e em todos os lugares. Depois de compreender a verdadeira natureza de Deus e de seus mandamentos, você também entenderá melhor a si mesma e o propósito divino de sua existência. Com isso, sua motivação para seguir os mandamentos muda e o desejo de seu coração torna-se viver o Evangelho com alegria. Por exemplo, aqueles que veem a frequência às reuniões da igreja como um meio pessoal de aumentar seu amor por Deus, encontrar paz, inspirar outros, buscar o Espírito e renovar seu compromisso de seguir Jesus Cristo, terão uma experiência pessoal bem mais rica do que os que apenas passam tempo sentados em um banco. Irmãs, é muito importante que frequentemos nossas reuniões de domingo. Mas tenho certeza de que nosso Pai Celestial está ainda mais preocupado com nossa fé e nosso arrependimento do que com nossas estatísticas de frequência. Eis outro exemplo. Uma mãe que cria 2 filhos pequenos sozinha recentemente pegou catapora. É claro que pouco tempo depois seus filhos também ficaram doentes. A tarefa de cuidar de si mesma e de seus filhinhos sozinha era quase impossível para a jovem mãe. Consequentemente, a casa normalmente impecável ficou bagunçada e desarrumada. A louça suja se acumulou na pia e as roupas estavam empilhadas por toda parte. Enquanto se desesperava com as crianças que choravam, ela própria querendo chorar, alguém bateu à porta. Eram as professoras visitantes. Elas viram a aflição da jovem mãe, viram a casa dela, a cozinha, ouviram o choro das crianças. Agora, se aquelas irmãs estivessem preocupadas apenas em fazer suas visitas mensais designadas, poderiam ter entregado um prato de biscoitos para a mãe, mencionado que sentiram a falta dela na reunião da Sociedade de Socorro da semana passada e dizer algo como: se houver algo que podemos fazer por você, é só dizer. Depois teriam seguido alegremente seu caminho, contentes porque fizeram 100% das visitas mais um mês. Felizmente, aquelas irmãs eram verdadeiras discípulas de Cristo. Perceberam as necessidades de sua irmã e puseram seus muitos talentos e experiência de vida em ação. Arrumaram a bagunça, levaram luz e claridade para aquela casa e ligaram para uma amiga, pedindo que fizesse algumas compras muito necessárias no supermercado. Quando finalmente terminaram seu trabalho, se despediram, deixando aquela jovem mãe lágrimas de gratidão e amor. Daquele momento em diante, a opinião da jovem mãe sobre as professoras visitantes mudou. Eu sei, disse ela, que não sou apenas uma marquinha na lista de tarefas de alguém. Sim, as professoras visitantes precisam ser fiéis no cumprimento de suas visitas mensais. Tudo isso sem deixar de lado o mais importante, o porquê desse mandamento: amar a Deus e ao próximo. Quando tratamos os mandamentos de Deus e a nossa parte da edificação de seu reino como algo a ser riscado na lista de tarefas, perdemos o cerne do discipulado. Perdemos o crescimento que advém de se viver com alegria,
os mandamentos de nosso Pai Celestial. Trilhar o caminho do discipulado não precisa ser uma experiência amarga. É mais doce do que tudo que é doce. Não é um fardo que nos pesa. O discipulado eleva-nos o espírito e alegra-nos o coração. Inspira-nos com fé, esperança e caridade. Enche nosso espírito de luz nos momentos de escuridão e de serenidade nos momentos de tristeza. Concede-nos poder divino e alegria duradoura. Minhas queridas irmãs no Evangelho, quer tenham 8 ou 108 anos, há uma coisa que espero que verdadeiramente entendam e saibam. Vocês são amadas. São muito queridas por seus pais celestes. O infinito e eterno Criador da luz e da vida conhece vocês. Ele se importa com vocês. Sim, Deus as ama hoje mesmo e sempre vai amar. Não está esperando para amá-las quando tiverem vencido suas fraquezas e seus maus hábitos. Ele as ama hoje com pleno entendimento de todas as suas dificuldades. Está ciente de que suplicam a Ele em sincera e esperançosa oração. Sabe dos momentos em que se apegaram a uma pequena luz e creram, mesmo em meio à crescente escuridão. Ele conhece seus sofrimentos. Ele sabe de seu remorso pelos momentos em que falharam ou fracassaram. E ainda assim, Ele as ama. Deus sabe de seus sucessos. E embora pareçam pequenos para vocês, Ele reconhece e valoriza cada um deles. Ele as ama por estenderem a mão para outras pessoas. Ele as ama por buscarem e ajudarem outras pessoas a carregar seus fardos, mesmo que estejam lutando contra os seus próprios. Ele sabe tudo sobre vocês. Ele as vê claramente. Ele as conhece como vocês realmente são. Ele as ama, hoje e sempre. Acha que importa para nosso Pai Celestial se sua maquiagem, suas roupas, seu cabelo ou suas unhas estejam perfeitas? Acha que seu valor para Ele muda com base em quantos seguidores tem no Instagram ou no Pinterest? Você acha que Ele quer que ver vocês preocupadas ou depressivas se alguém desfizer amizade com vocês no Facebook ou deixar de segui-las no Twitter? Acham que a aparência externa, o tamanho de seu manequim ou a sua popularidade faz a mínima diferença no seu valor para aquele que criou o universo? Ele as ama não apenas por quem vocês são hoje, mas também pela personagem de glória e luz, que vocês têm o potencial e o desejo de se tornar. Mais do que podem imaginar, Ele deseja que alcancem seu destino, voltar ao seu lar celestial com honra. Testifico que o meio de realizar isso é colocar os desejos egoístas e as ambições indignas no altar de sacrifício e serviço. Irmãs, confiem no poder de salvação proporcionado por Jesus Cristo. Guardem suas leis e seus mandamentos. Em outras palavras, vivam o Evangelho com alegria. É minha oração que vocês vivenciem uma renovada e ampliada medida do belo amor de Deus em sua vida, que encontrem a fé, a determinação e o comprometimento de aprender os mandamentos de Deus, entesourá-los no coração e viver o Evangelho com alegria. Prometo que, se assim fizerem, descobrirão o melhor que há em vocês, seu verdadeiro eu. Descobrirão o que realmente significa ser uma filha do Deus eterno,
o Senhor de toda a retidão. Disso testifico e deixo com vocês minha bênção como apóstolo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Our dear Heavenly Father, we come Nosso querido Pai Celestial, nós vimos a Ti ao término dessa reunião, com corações cheios. Nós te agradecemos pela irmandade que sentimos no mundo inteiro ao ouvir essas mensagens. Somos muito gratas por esses líderes e pelo amor que sentimos. Nós te pedimos que nos abençoes ao visualizarmos o templo. Somos gratas por todas as bênçãos que temos recebido por meio do Evangelho. Nós pedimos que nos abençoes para que possamos edificar umas às outras e buscar aqueles que precisam do seu Evangelho. Somos gratas pelo profeta presidente Thomas S. Monson e pedimos que nos abençoes para nos prepararmos para a conferência geral semana que vem. Nós te amamos e dissemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.